então agradecendo a todos que estão aqui conosco, não só neste plano, mas em ambos os planos de existência, muito especialmente Jesus. Nós nos reportamos agora ao teu coração magnânimo, de onde fazes jorrar bênçãos por sobre toda a humanidade, no planeta que diriges por outorga divina. Nós te rogamos bênçãos, fortalecimento, resiliência, esperança, por sobre todos os nossos irmãos que atravessam duras penas e expiações em nosso planeta. Que eles recebam, Jesus, a nossa solidariedade na vibração fraterna, que lhes enviamos neste instante, por intermédio de teu coração. Agradecemos também, Jesus, a tua bênção por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, por sobre todos os seus mentores que são os nossos mentores, e por sobre Jesus nesta hora especial, em que nos congregamos em torno do teu Evangelho e da mensagem superior de luzes de nosso querido codificador Allan Kardec. Nós ainda te rogamos, Jesus, muito especialmente, as bênçãos, as luzes, por sobre nossa querida irmã Vanessa Ancelone, que mais uma vez vem estar conosco, para a alegria de nossos corações e de nossas mentes, neste momento de estudo que o ICEB nos proporciona. Fica conosco, Jesus, ajuda-nos a que sejamos agora um grupo em paz e harmonia para o estudo da obra de nosso Pai. Que assim seja, sob esse olhar paterno do céu por sobre nós. Graças a Deus. Bem, nós estamos então dando início a esse nosso encontro com Vanessa Ancelone, que é espírita de quinta geração, brasileira-americana, neurocientista e psicóloga, formada na Universidade de São Paulo, a USP, com pós-doutorado nos Estados Unidos. Tem trabalhado na divulgação espírita nos Estados Unidos há mais de 20 anos. É fundadora da primeira rádio espírita dos Estados Unidos, a Kardec Radio, 24 horas e totalmente em inglês. Editora-chefe da Spiritist Magazine há 13 anos. Fundadora-presidente da Spiritist Society of Baltimore, Spiritist Society of Virginia, Spiritist Society of Washington, D.C. Tradutora de livros espíritas e coautora do livro A Nova Geração, com Divaldo Franco. Vanessa Ancelone hoje vem nos falar da sua especialidade, neurociência e espiritualidade. Somos todos ouvidos, querida. Obrigada, muito obrigada. É uma alegria renovada nós podemos nos reunir, que é um privilégio, né? Podemos ter esse espaço de tempo juntos. São reuniões tão sublimes que, se a gente for ver na Terra, ainda é raridade, né? Somos a minoria que para conversar, para estudar sobre assuntos transcendentais, né? A maioria das pessoas na Terra, elas ainda se encontram para outras razões. A maioria é para se divertir, ou para fazer aquele trabalho material, sem pensar em questões imortais. Mas nós, os espíritas, temos aprendido a fazer essas reflexões profundas. Não basta saber, tem que sentir, como dizia Jesus ao Nicodemos, como está reportado no livro Boa Nova. Não basta saber, porque Nicodemos sabia muito. Temos que sentir as escrituras. Então, esse processo de sentir e saber, ele chama-se reflexão. Nós precisamos fazer essa reflexão muito pessoal,
em qualquer assunto da ordem espírita. Senão, nós vamos ficar como aqueles que, eu sei, mas eu faço diferente. Para mudar, eu tenho que deixar a luz entrar e tomar uma decisão. O ponto de decisão onde agora, a partir de agora, eu tomo um rumo novo. Para falar nisso, nós sabemos que cada vez mais a mensagem do Cristo se espalha na Terra. Mais de quase 8 bilhões de habitantes, nós temos aí uma média de 2 bilhões, apenas um quarto da Terra, que está sintonizado com o Cristo, que já conhece. As outras partes ainda não conhecem, nem o Cristo, quiçá o Consolador prometido, que é o cristianismo redivivo, o espiritismo. Então, imaginem vocês que nós, aqui, somos essa minoria com a qual Jesus, como governador planetário, está contando para que nós possamos espalhar essa mensagem. Mas se fosse por palavras, ela já estaria no mundo inteiro facilmente, porque no mundo nunca existiu tantos canais, tantas plataformas espíritas que vão se multiplicando, mas não basta falar, não basta escrever, nós temos que ser cartas vivas. Falando disso, nós vamos falar da nossa espiritualidade. Antes de a gente começar, como nós vamos falar de neurociência e espiritualidade, vamos no contexto. Religião e espiritualidade. Tem diferença? Sim. Quando as ciências vão falando sobre religião, elas estão falando dessas estruturas do pensamento religioso, com rituais, com uma hierarquia, etc. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando desse processo interior onde a pessoa conecta com algo superior a ela, que a gente dá o nome de Deus, outras pessoas dão outros nomes, luz, força do universo, Alá, Jeová, etc. Essa prática dessa nossa espiritualidade é o que a gente vai falar, independentemente da pessoa ir a uma igreja, ir ao centro, mas essa crença que faz com que ela tome decisões fundamentais na vida. Por exemplo, é muito interessante no consultório psicológico, quando a gente vai conversar com um paciente e ele começa, falar que está num conflito. Eu estou num conflito, eu não sei se eu compro uma casa, eu não compro, tenho conversado na minha família. E aí ela vai tomar decisão o quê? Baseado no que ela acredita. Ela fala, eu vou rezar para Deus me ajudar. Então, a própria ciência médica, psicológica, ela tem percebido que se a gente tirar essa conversa interior da pessoa, da sua crença, da sua espiritualidade, da conversa terapêutica, a gente vai ter muito pouca eficácia. Ninguém decide casar, mudar, fazer coisas sem ao menos refletir nas suas crenças. E entre essas crenças, nós temos as crenças espirituais. Então, hoje, nós podemos dizer com segurança que cada vez mais na Terra, mais e mais pesquisadores estão abrindo para entender que precisamos incorporar a crença espiritual, a espiritualidade, a prática de espiritualidade dos pacientes para poder atingir melhores resultados num processo cirúrgico, num processo de recuperação, num processo terapêutico em geral. O doutor Harold Kenning, da Duke University, é o pioneiro dessa área. Ele é uma pessoa extremamente interessante, porque ele é médico,
e enfermeiro, o que é uma coisa muito única. Você vê um médico e um enfermeiro, e ele é um pesquisador de renome da Duke University aqui nos Estados Unidos. Ele é o pioneiro no mundo nessa área, com inúmeros artigos publicados, muito amigo do movimento espírita, através dos trabalhos da doutora Marlene Nobre, amigo do doutor Alexandre Moreira, de outros pesquisadores espíritas que têm feito a diferença. O doutor Alexandre Moreira chegou a fazer um pós-doutorado com ele, e foi assim que ele foi introduzido no movimento espírita. A primeira vez que nós o conhecemos foi em 2006, no primeiro Congresso Médico Espírita dos Estados Unidos, aqui em Washington. O Dr. Harry Kenning mostrou inúmeros estudos e tem mostrado cada vez mais, até na rádio de Kardec, na Kardec Radio. Nós fizemos várias entrevistas com ele, onde ele vai mostrando que as pessoas, os pacientes que estão sob alguma forma terapêutica, que fazem prece, que têm alguma prática espiritual, eles se recuperam mais rapidamente, eles vivem melhor nos relacionamentos. Aí você pode falar, poxa, mas eu acredito não está funcionando. Não, se você não acreditasse, ia ser pior, acredita. Acredite, ia ser muito pior se você não tivesse nenhuma crença espiritual. Então, nós estamos vendo que a ciência, pouco a pouco, já está se abrindo, a ponto de ter um tratado já entre vários, uma comunidade internacional, mostrando a evidência para que hospitais, por exemplo, clínicas, adentrem nessa questão, não fiquem discutindo religiosidade ou espiritualidade, mas incentivar o paciente a sua prática no processo terapêutico. Então, por exemplo, se eu estou num consultório psicológico conversando com o terapeuta vai saber, por exemplo, a pessoa é católica, ela faz o rosário dela, ela faz a Ave Maria, o Pai Nosso. Então faz aí, nesse entremeio que você está se recuperando, faça as suas Ave Marias, faça o seu Pai Nosso, faça o seu rosário como incentivo. Na minha prática terapêutica, eu faço a mesma coisa no School of Emotion, pessoas de vários backgrounds diferentes de espiritualidade, a gente incentiva as pessoas a descobrirem soluções profundas da alma através da base da espiritualidade que ela cultiva. Falando nisso, essa semana, no dia 18 de abril de 2023, no dia em que nós comemoramos o advento do Espiritismo na Terra, através da publicação do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos por Kardec, naquele dia, na rádio de Kardec, nós lançamos uma nova série de entrevistas aqui nos Estados Unidos com pesquisadores de vários estados. Então, nós começamos essa série com o Dr. Gary Schwartz, que é extremamente conhecido pelos mais de 400 artigos científicos que ele já publicou, formado pela Harvard, professor, docente da Universidade do Arizona. Ele tem feito pesquisas nessa área de espiritualidade e saúde em geral, da mente humana. E ele falou para a gente que ele e os colegas agora estão escrevendo 2 artigos para inserir a palavra Deus nos estudos da ciência. Eles estão denominando isso a palavra Social Physiology. É uma expressão. Theo porque é de Deus. Mas quem tem feito já um trabalho pioneiro nessa área, aqui no mundo, é o Dr. Andrew Newberg. Então, eu vou mostrar para vocês o site dele, porque ele tem tudo que a gente precisa se quiser saber o que está acontecendo nessa área. O Dr. Andrew Newberg, ele
muito amigo do movimento espírita, apesar dele não ser espírita, americano. Ele tem feito um trabalho como neurocientista muito diferenciado na Terra. Deixa eu só abrir aqui para vocês irem acompanhando. Olha lá, vamos ver. Essa aqui é a página dele, andrewnewberg.com. Ele é professor agora na Thomas Jefferson University, lá na Pensilvânia. Ele foi a primeira pessoa na Terra a cunhar o termo neuroteologia. Até então não existia. É um ramo agora, já cunhado por ele, dentro das neurociências, que insere os estudos das experiências religiosas e espirituais. Ele realmente é a pessoa mais conhecedora nessa área, que escreveu inúmeros livros. Nós já entrevistamos ele em inúmeras instâncias na Kardec Radio. E como você pode ver aqui, os livros que ele escreve para o público, fora as publicações científicas, porque as publicações estão aqui, ó, na pesquisa. Já já a gente volta ali. Mas para quem quiser, no site dele, ele tem esses números dele, tem um novo que ele acabou de lançar, que a gente vai entrevistar ele, as variedades da experiência espiritual, perspectivas e pesquisas do século XXI. É um livro que ele acabou de lançar, novinho. Ano passado, a gente entrevistou que ele tinha lançado esse livro aqui, que é o Brainweaver, que mostrando, ele fala sobre o cérebro espiritual. Nesse livro Brainweaver, ele vai resumir o que ele tem feito há anos, mais de décadas, onde ele vai mostrando para a gente que o nosso cérebro, ele tem uma estrutura já pronta para o cultivo da espiritualidade. Agora, pausa, eu vou pausar aqui a tela, nós vamos voltar a conversar. Qual que é a implicação disso? Se a própria ciência já está falando que eu e você temos um cérebro preparado, pronto, para ter a nossa espiritualidade, como é que você vai falar assim? Ah, mas eu não tenho religião nenhuma, eu não estou nem aí. Tem alguma coisa que está fora, né? Só pode estar. Tem alguma coisa que não está encaixada, porque faz parte da nossa natureza. Do mesmo jeito que a ciência já provou para a gente, com os estudos de Franz de Waal e outros, que nós temos também uma natureza gentil, propensa a estar com o outro. E se a gente estiver no modo brigão, a gente tem alguma coisa fora que não está encaixada no nosso sistema. Porque nós somos essencialmente isso que a ciência está começando a perceber, que bate com o que o Espiritismo está falando. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver o quê? Kardec, quando quer entender de onde que vem essa crença em Deus, o que os Espíritos falam? Olha a humanidade em todos os tempos, você vai ver que isso sempre existiu. Ué, como é que pode sempre existir com pessoas diferentes, de continentes diferentes, de línguas diferentes, de épocas diferentes, sempre ter existido? Quem impôs isso? Não houve uma imposição de nenhum lugar. Então faz sentido a gente gravitar para essa conexão profunda com o Criador. Não é uma invenção. Quando tem gente agora que fica, porque agora é uma moda, né? É bonito não ter religião, né? A nova geração, muito triste, achando bonito, eu não acredito em nada, não me afilio a nada, achando que vai viver muito bem. A gente vai vendo que pelos estudos das ciências da sociologia, os estudos da ciência da psicologia, da neurociência, estão provando para a gente o contrário. Da medicina, está mostrando que quem não só acredita em Deus, mas vivencia a sua espiritualidade, vive melhor que os outros.
Então, para aqueles que estão aí clamando com bastante orgulho, eu não acredito em nada, a gente está atrasado. Porque quem realmente está na frente são aqueles que abraçam e vivenciam. Claro que eu ouvi uma jovem uma vez falar assim para mim: ah, mas tá cheio de gente que fala que é religioso e mata, faz coisa errada. Eu falei, é do mesmo jeito que tem gente que não acredita em nada e mata e faz coisa errada. Tem nada a ver com a religiosidade. Ah, mas não impede. Eu falei assim, ó, não sei, talvez seria pior se a pessoa não tivesse nada. Mas vamos ver estatisticamente. As pessoas que cometem desatinos, quão distantes elas estão. Aí a gente vai entrar dentro, e aqui eu vou fazer uma menção breve, para uma questão específica, quando as pessoas, aqui nos Estados Unidos, existe uma resistência muito grande nesse aspecto, principalmente com a Igreja Católica, devido aos crimes de pedofilia, né? Então, existe uma ojeriza muito grande à Igreja Católica aqui nos Estados Unidos em função desse crime da pedofilia. Mas o livro de Emmanuel, Vida e Sexo, num capítulo específico que chama Celibato e Abstinência, ele vai nos relatar o porquê que essas coisas acontecem. Não justifica, mas dá para entender. E que não é regra. Do mesmo jeito que nós temos, tem gente que fala assim, ah, tem maus padres, ou outros falam, maus médiums, por isso que eu não sou espírita, por isso que eu não sou católico. Tem maus médicos, e nem por isso você vai deixar de ir no médico. Porque você acha que todos os médicos são bons? Não. Eu estava lendo uma reportagem outro dia. E aqueles que estão os últimos na sua sala de aula? Últimos, tem os bons alunos e os maus alunos. O que acontece com esses médicos que não são tão bons? Eles vão se formar. E eles vão ser o quê? Maus médicos. E a gente vai encontrar eles. Agora, você vai deixar de ir no médico porque tem um mau médico? Um médico que não é bom? Aí você fala assim, não vou mais nenhum médico. Não. Ah, não vou mais no centro espírita porque tem uma pessoa que você encontrou que fala uma coisa e faz outra. Você não vai mais na igreja porque um padre fez isso e a tantarada de padre que tem no mundo, ajudando o mundo. A gente não vê isso? Você vê que é uma justificativa não fundada na razão. Porque a razão não vai dar subsídio a essa nossa desculpa. Uma desculpa para continuar distante de quem a gente é. O Dr. Andrew Newberg, agora eu vou voltar nele. Tem muita coisa para falar. Só da equipe dele, a gente já tem um monte. Ele vai dizer para a gente que o nosso cérebro é como se fosse um tapete cheio daqueles quadradinhos que a gente vai montando, com dimensões biológicas, psicológicas, sociais, espirituais. Olha, gente, isso aqui é revolucionário. A ciência já dizendo que nós temos um cérebro espiritual. Que para todos os tratamentos, ele diz, nós precisamos trabalhar multidimensionalmente. Ele fala das evidências dessas terapias complementares integrativas, que vão desde os remédios da farmacêutica até a questão de campos eletromagnéticos, nutrição, meditação, prece, etc. Quantos de nós ficamos doentes? E aí a gente fala assim, ah, mas é que eu tô com dor de cabeça porque eu comi uma coisa errada. Não, você não se conhece? Porque não tem nada que a gente tenha que não tenha um fundo emocional, no mínimo. E, por consequência, espiritual. Ninguém está falando que são os espíritos que criam, mas são as nossas associações, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida.
Tudo está na mente. Ele fala, capítulo 1, Pensamento e Vida, Emmanuel por Chico Xavier, em 1958, um ano revolucionário no Espiritismo, de livros basilares, entre eles esse Pensamento e Vida. Ele vai falar, tudo começa na mente, no sentimento, nos nossos padrões de pensamento, que vão criar naturalmente associações com outras mentes. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos desacompanhados daqueles que pensam igual a gente. Por isso que às vezes é difícil mudar. Porque a gente ficou tanto naquela direção que agora tem uma legião com a gente, literalmente, como na época de Jesus. Quem é você quando ele foi ajudar o homem que estava perturbado? A resposta foi legião, porque realmente, quando a gente não está bem, a gente não está só a gente. A gente está conectado na frequência. Gente, nós estamos falando de internet, hein? Quantas pessoas conectadas conosco? Ah, mas eu não conheço. Você pode não conhecer, mas a gente está no mesmo canal. E nós estamos nos influenciando mutuamente. Então, o Dr. Enor Newberg, ele vai entrar exatamente nessa direção que o Emmanuel fala, e vai dizer, ó, tem que se tratar multidimensionalmente. Então, se eu tenho uma questão física, você vai no médico, vai buscar um psicólogo, porque tudo tem um componente emocional, vai buscar o centro espírita para fazer um tratamento espiritual, e outras facetas que tem por aí da própria medicina alternativa. Uma acupuntura, vai fazer meditação, que agora médicos já prescrevem, vai fazer meditação. Ansiedade, depressão, ataque de pânico. E aí, com esse tratamento multidimensional, nós vamos encontrar forças renovadas para podermos estar bem. Gente, como é que a gente evolui? Aceitando o novo. Tem gente que quer assim, quer acordar, tomar o café da manhã, assistir um programa de TV, aí ou vai para o trabalho, faz suas tarefas do dia, mesminhas, volta, dorme, não está diferente do cachorro, hein? Porque o cachorro também acorda, faz as necessidades, come, o deverzinho dele de cachorro. E aí a gente quer evoluir, não vai dar certo. Porque para evoluir, eu tenho que me expor ao novo. O que é o expor ao novo? Conhecer o novo. O que é novo? Tem 1 bilhão de coisa nova. Se a gente for hoje, graças à mídia social, a gente está lá, percebendo quanta coisa nova está acontecendo no mundo e a gente, vamos lá, vamos nos imersar. Por isso que no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer, para trabalhar essa questão da mente, eu preciso me instruir. Ele diz a importância de estudar e fala uma frase que é impactante. Ele diz, é nossa responsabilidade estudar. Não é à toa que lá no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai ver o Espírito de verdade falando para os espíritas, instruí-vos, e está aqui o ICEB com essa missão de facilitar nossa instrução imortal. Toda vez que nós estamos numa sala espírita, nós estamos investindo na nossa imortalidade. Eu e você. Não tem como ser perda de tempo. Porque isso que nós estudamos no Espiritismo é algo que a gente leva para a imortalidade, para qualquer parte do universo, porque a doutrina espírita, ela é universalista. Em função disso, nós vamos perceber a importância da gente poder cultivar essa nossa espiritualidade. Olha um outro livro que ficou bastante famoso pelos estudos dele. Eu vou mostrar aqui, ó. Peraí. Ele criou um livro-texto que chama Neuroteologia,
onde como a ciência pode iluminar a cada um de nós sobre espiritualidade. É um livro-texto que ele vai colocar todas as pesquisas que foram feitas até hoje, de uma forma multidisciplinar, mostrando quanto as nossas experiências místicas, espirituais, religiosas, vão mudar o nosso estado mental, o nosso estado fisiológico. É muito fascinante. Ele começou tudo isso lá atrás e ficou muito famoso. Ó, quer ver? Aqui, ó. Opa, desculpa, sem querer eu passei. Eu vou mostrar um livro para vocês. Esse aqui, ó. Como Deus muda o nosso cérebro. Ele, lá atrás, o Dr. Andrew Newberg, quando ele ainda estava na Universidade da Pensilvânia, ele mostrou para a gente e virou uma capa de uma Time Magazine bem famosa, mostrando como que a prática espiritual, prece, reduz o estresse, a ansiedade. Ele fala assim, apenas 12 minutos de meditação por dia pode diminuir o nosso processo de envelhecimento. Olha isso, gente. Não é à toa que você vê gente espírita que não envelhece. Os espíritas da gema mesmo não envelhecem. Você ano atrás de ano, você fala, ué, o que aconteceu? É a água fluidificada que você toma? Não, essa prática vai fazer com que a gente mude o ritmo de vida, vai fazer com que a gente mude a nossa maneira de sentir a vida, vai fazer com que a gente mude os nossos relacionamentos, e com isso, a gente vai passando menos estresse, menos ansiedade. Eu lembro quando, nessa época do Covid, né, em 2021, quando a nossa família passou pelo Covid aqui, eu lembro que eu orava com amigas muito queridas, 3 vezes por dia, pelo telefone. Elas me ligavam, a gente estava de cama e a gente fazia prece. Passava o resto do dia escutando uns podcasts espíritas de evangelho no lar. E eu sei que aquilo fez com que a gente não tivesse agravamentos. Conheço gente que fica doente, não para fazer prece. Aí você quer sarar por um milagre, né? Porque vai ser por um milagre. Porque a gente tem que dar uma ajuda consciente. Então você vê que a própria ciência já está falando que uma prece, uma meditação muda a sua fisiologia. Isso não é mais algo de eu acredito, é certeza, é fato. Contemplar o amor de Deus, essa reflexão, quando você às vezes olha a natureza ou fecha os olhos e faz e o que o Kardec chama, que é a primeira lei divina. Não tem como viver bem sem primeiro adorar a Deus. E adorar a Deus é muito interessante, porque na aulinha de evangelização no centro aqui da Virgínia, a gente faz uns cartõezinhos em forma de coração para as crianças, colocando as 3 palavras que Kardec diz que são as direções de uma prece. Então, é perguntar, agradecer e adorar a Deus. As crianças têm facilidade, quando elas pegam o cartãozinho de perguntar para Deus é fácil, igual para a gente adulta, é fácil, pedir coisa para Deus é a primeira coisa. Agradecer não é tão difícil, mas quando fala adorar a Deus, gente, parece ter um abismo. Elas falam, não. A gente já estava conversando com elas, falei assim, pensa bem, hein? O que seria de você se você nascesse e não tivesse seu pai e sua mãe? Quem que inventou esse negócio de pai, mãe e filho? Foi Deus. Pô, então Deus é maravilhoso. Isso é adorar a Deus, é falar, Deus, que bom, que maravilha que você me fez nascer com pai e mãe, que imagina eu se fosse um bebê sem ninguém. Não ia nascer, não ia nem nascer, não ia nem sobreviver, nada. Olha como Deus é lindo criando essa estrutura da família. Aliás, parênteses, hein? Nós precisamos renovar nosso conceito de família.
a graça, a bênção de termos nossa família. A gente cresce numa sociedade, veja se vocês concordam. Veja se vocês concordam ou não. Nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas já estão assim, crescem. O que você ensina para os filhos? Cresce, faz o que você quiser, cuida de você, vai crescer profissionalmente, vai curtir a vida porque você é jovem. Ou seja, a gente está criando uma geração bem individualista, bem egoísta, bem sem noção de família. Porque, na verdade, gente, ninguém cresce para viver sozinho, ter uma profissão e ser um abandonado na vida. A gente reencarna para se relacionar. Então, se a gente quisesse suceder na parte de sermos pais, educadores, a gente precisa educar a nova geração com esse estímulo de família, de relacionamento. Ó, uma hora você vai encontrar alguém. Então, não adianta você ir lá para Harvard, fazer, ou vai para Sorbonne, lá na França, ou para onde você quiser, uma grande universidade, faz suas coisas. Que lindo! Não sabe nem falar bom dia, boa tarde, boa noite. Porque tem gente que não sabe. Não sabe nem mesmo compreender um bebê que está chorando no avião. Vocês sabiam disso? Ontem eu estava vendo uma reportagem. Um bebê chorando no avião. Aí um homem, que é um passageiro, levanta e alguém filma. Um homem levanta, enraivecido. Faz esse bebê calar a boca. Olha a loucura. Olha a loucura. A pessoa não ter compreensão de que um bebê é um bebê. Ele não tem condição de falar, ok, vou ficar quietinho. Ele depende dos pais, depende de circunstâncias que estão fora. Aí o homem cria uma comoção a ponto de eles estarem com pouco combustível e terem que aterrissar em Orlando, ao invés de outra cidade onde eles iam parar, e perguntaram para ele, ou você sai do avião, ou vai ter que todo mundo sair para você poder sair. Ele falou, então tá, todo mundo vai sair. Olha que pessoa mais desequilibrada. Por quê? Com certeza, a gente fala isso sem julgamento, mas avaliando. Nasceu num lar onde cada um para si, Deus para todo mundo. Não nasceu num lar para, ó, você nasceu para ajudar o outro. Você fala isso pro seu filho, pro seu neto, pro seu aluno. Você nasceu, eu falo para a Virgínia todo dia, não quer dizer que funciona, mas eu falo, ó, Virgínia, você vai para a escola, filha, para ajudar Jesus. Você sabe de coisas que tem gente ali que não sabe. Tem criança ali que nem sabe que é Deus. Então você é a pessoa que vai ajudar sendo alegre, vai compreender os outros. Filha, você precisa entender isso, que você não nasceu para ser servida, você nasceu para servir. Mas a gente quer que o nosso filho seja servido. A gente acha bonito. E isso é a pior coisa que tem. Então a gente vai ver que a nossa humanidade hoje, cada vez menos espiritualizada, e eu falo isso em termos das religiões mais conhecidas, abrindo um campo muito permeável para o espiritismo, poder absorver todas essas pessoas, esse contingente de pessoas que não querem essas religiões que põem rituais sem explicação. A humanidade está precisando de algo novo. Por isso, quando a gente chega no centro, tem gente que está nessa discussão, né? O centro espírita, como fazer o pessoal da nova geração entrar? A gente tem que desengessar a casa espírita. Desengessar. Está muito engessado. Vai decidir tirar um prego, tem que fazer uma reunião de diretoria para decidir se um prego vai sair da parede. E aí a gente acaba engessando tanto que vira uma outra igreja, com uma hierarquia que não deveria existir. Porque tem que ser algo fluido.
algo fluido, para deixar esse campo da nossa prática de espiritualidade fluir conosco e a gente crescer junto. Cada pessoa que eu impeço de crescer num trabalho espírita, eu passo a ser corresponsável por tudo aquilo que ela deveria fazer no plano reencarnatório e não está fazendo, porque eu não estou deixando ela entrar. Não estou deixando ela fazer. Então, a gente precisa desengessar, confiar que nós mesmos vamos evoluir muito mais quando a gente permitir que cada um adentre esse campo. Falando disso e voltando na nossa linda neurociência e espiritualidade, nós vamos ver que nesse livro, Como Deus Mudou Seu Cérebro, do Dr. Andrew Newberg, ele vai dizer que essa contemplação de um Deus amoroso versus um Deus punitivo vai reduzir a ansiedade, o estresse, a depressão e aumentar sentimentos de segurança, compaixão e amor. Olha, isso são pesquisas que foram feitas e que ele vai resumir nesse livro. Que a prática mais intensa da prece, de meditação, de forma permanente, consistente, vai mudar estruturas e funções no cérebro. Mudando a maneira da gente perceber a realidade. Meu Deus, mudou tudo. Certo? Vamos ver como que é importante a gente entrar. Você já percebeu que a gente espírita faz prece, mas não é o centro de tudo? Você já reparou isso? A gente adora estudar, mas chega na hora de uma prece, a gente, assim, entra e sai de prece sem muita reflexão do que é uma prece. Você vê como que a gente precisa resgatar isso. A gente fala muito da questão da reencarnação, da lei de ação e reação. Sem querer, vai esbarrando num sentimento de punição que gera mais ansiedade. Então, tem gente que fala para mim, fala assim, não quero saber dessas coisas não, porque, tá louco, eu vou me sentir mais culpado. Então, não é o espiritismo, meu amigo. Porque o espiritismo que a gente conhece, ele é a coisa mais linda. Vou falar aqui, ó, o último capítulo do livro Vida e Sexo. Quem acha que vai ler aquele livro e vai se sentir culpado porque abusou disso, porque separou, casou, fez isso, fez aquilo, contrário. Ele termina o livro mais fascinante nessa área e vai dizer: não julgue ninguém. Todo mundo na Terra tem suas questões nessa área. Ele termina trazendo uma consciência crística. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para você ver como o espiritismo só faz a gente sentir cada vez melhor. Outro dia uma pessoa falou assim, poxa, eu me sinto tão culpada que eu divorciei da pessoa, não consegui e tal, pessoa espírita. Você vê bem, gente, Jesus, que governa a Terra, junto com a pleiade de espíritos luminosos, eles, em nome de Deus, nos permitem escolhas. Por quê? Porque a gente pode escolher. Se você se condenar e se julgar por isso e não se der outra chance, você vai ficar estagnado. Então agradeça a Deus. Deus, Senhor, me permitiu uma nova chance. Aquela eu não consegui lidar. Como aluno que não conseguiu, mas ele vai agora, num novo relacionamento, averiguar as áreas que ele não conseguiu trabalhar. Ninguém vai para o fogo do inferno porque cometeu um erro. Kardec veio no livro O Céu e o Inferno tirar essa noção. A ciência já está falando. Quem acredita na punição vai ter problemas.
psicossomáticos. Vai ter problemas, não vai conseguir sair. Na hora que você se liberta e fala assim, Deus me permitiu, foi o pulo do gato de Saulo de Tarso quando virou Paulo. Ele não ficou ali no remorso. Ai, meu Deus, olha o que eu fiz. Olha, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Não mereço. Ele falou, errei. Isso é o adulto, né? O adulto em nós vai falar, errei, vou fazer diferente. Coragem de fazer diferente. Ao invés de ficar na zona do remorso, da autopunição, querendo ser Deus, nos autossentenciando. Quando as pessoas entram na casa espírita e aprendem que tem consequências, mas a lei não é só de justiça, é de justiça, amor e caridade. Não tem justiça sem caridade, não tem caridade sem justiça, e não tem justiça e caridade sem amor. Ou seja, se a gente pensa que vai resolver qualquer coisa na justiça, na ponta da faca, isso não é a lei divina. A lei divina é misericordiosa, amorosa, cheia de caridade. Então, a gente, quando aprende isso, a gente fala, essa prática espiritual eu quero. Essa que me torna mais leve todos os dias, que vai me ensinar a errar e acertar mais rapidamente, que vai me ajudar a continuar progredindo, contemplando o amor de Deus. Eu tenho mais saúde, eu tenho mais vitalidade, eu perco menos tempo com raiva, eu perco menos tempo com questões que passaram que a gente não digeriu, eu vou descobrir por que o outro faz assim ou assado, e ao invés de eu querer ser amado, eu vou praticar amar. Esse é o pulo do gato do espiritismo. Quando a gente descobre que a gente está aqui para co-criar o amor de Deus, Deus já dá um amor e a gente faz uma massinha. Não adianta esperar o outro vir fazer essa massinha que está na nossa mão. Essa é só a gente que faz. O outro vai fazer a massinha dele, que Deus deu. Se ele não faz, a gente faz. E a gente compartilha. Isso muda a nossa vida. E a ciência já está mostrando que quem opta por viver desse jeito, vive melhor. É a neurociência da espiritualidade. O nosso cérebro muda. Vai mudar estrutura, imagina, e fisiologia, função. Vai mudar. Estudos mostram para a gente. Aí eu li um artigo ontem, que saiu em 2022, achei muito interessante. Um estudo que foi feito na Europa, mostrando que eles pegaram um estudo diferenciado, né? Porque os estudos do Dr. Andrew Newberg, que ele fala, eles pegam pacientes, colocam lá para fazer estudos de imagem com alguns estímulos. Esse estudo que eu vi, mais recentemente da Europa, ele pega pacientes que vão passar por um processo de neurocirurgia, tá? Então, eles estão com uma questão, vão ter que abrir o cérebro, vão ter que mexer. E nos processos de lesão que acontece, eles fizeram estudos dos relatos espirituais dessas pessoas. Então, eles perceberam que tem uma área, e eu achei muito interessante isso, eu vou explicar por quê. Porque por primeira vez eles perceberam que uma área no meio do nosso cérebro, que é bem, vamos dizer assim, na nossa linguagem lá de André Luiz, né, do cérebro reptiliano. Esse cérebro que é essencial para a nossa sobrevivência, vamos dizer assim. Tem uma área que chama a massa cinzenta periaquedutal, que é muito estudada, eu estudei isso no meu doutorado, que é uma área responsável por modular estímulos de ansiedade, de medo, de dor. Olha só. Essa área fica diferencialmente estimulada quando a pessoa se imersa na sua prática espiritual. E o que isso quer dizer? Vai corroborar tudo que o Dr. André Newberg já viu. E outros. Que aqueles que praticam sua espiritualidade, eles vão sentir a vida diferente.
Aí por isso que muda a ansiedade, porque eu vou interpretar a vida diferente. Por isso que muda a depressão. Por isso que muda os ataques de pânico. Por isso que muda o processo de envelhecimento. Por isso que muda a maneira com a qual a gente se recupera de um processo de doença, uma cirurgia. Porque a gente vai lidar com isso num ângulo diferenciado. E o nosso sistema nervoso, ele vai ser ativado diferencialmente a partir do nosso padrão mental. Muda a nossa vida. Então, hoje, a gente pode dizer o quê? Para a gente fechar aqui para perguntas. Que tem inúmeros pesquisadores que já estão trazendo essa evidência de que vale a pena ter a sua prática espiritual. Vale a pena investir nisso. Vale a pena ter um relacionamento com Deus, que isso é benéfico para todos nós nos relacionamentos, na nossa saúde integral. Eu vou parar aqui para a gente poder conversar e aprofundar o que for necessário. Nós agradecemos mais uma vez não só a atualidade e a precisão dos dados que você nos traz nessa área. Nós estamos muito atentos a tudo que você nos traz. Então, vamos aqui às questões. Nós temos aqui o Fabiano, que nos dá um link para religião, espiritualidade e doença cardiovascular, pesquisa, implicações clínicas e oportunidades no Brasil. Ele está ali, olha ali o Koenig ali. Uhum. E sim, Fernando Lucchesi e Harold Koenig. Isso. Mas aí tá junto, eu pensei que era uma coisa assim, tipo alemã, que vai tudo junto. Não, ficou embolado ali. Tá bom, ficou embolado. Obrigada, Fabiano, mas você aqui também traz mais uma questão para a Vanessa. O diagnóstico que a nossa irmã Vanessa está fazendo está absolutamente preciso. As instituições espíritas estão se tornando verdadeiras igrejas, entre aspas, no sentido comum da palavra. E você segue. Nas casas em que sou convidado a conhecer, só se vê frequentadores de cabeça branca, raríssimos jovens. É exatamente isto. Mas eu não culpo, não, as pessoas que estão, vou te dizer o porquê. Porque quem está ali de cabeça branca, graças a Deus, tem um compromisso, né? Mas foi uma geração que foi educada de forma diferente. Por que que o jovem não está lá? Porque a gente está educando errado. Não é só quem está no centro espírita, a sociedade em geral. Porque a gente está educando o jovem a ser descomprometido. A gente está educando o jovem para só se preocupar consigo. Não, vai cuidar da sua vida, você tem que ter sua carreira. Eu conheço pessoas jovens que, vai lá, começa. Aí começa todo o seu trabalho profissional, a pessoa fica, não tenho tempo, eu estou trabalhando muito, agora eu tenho família, agora eu tenho filho, agora eu ganhei uma promoção. Aí tem muita gente que fala assim para mim, quando eu aposentar, Vanessa, aí eu vou me dedicar. Eu falo assim, só vou te contar uma verdade. Eu conheço no mínimo 3 casos de pessoas que falaram isso para mim, não conseguiram. Uma pessoa morreu, a outra aposentou, no dia seguinte descobriu que estava com câncer, 1 ano depois morreu, e o outro teve um derrame. Então, meu amigo, não espera aposentar não, porque você não sabe, primeiro, nem você vai estar aqui. Segundo, não vai nem ter condição, então faz agora. Mas eu estou muito ocupado. Aí eu fico assim, né? Eu lembro, muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, aqui nos Estados Unidos, quando tinha gente que falava isso para mim, porque quando a gente começou a ser espírita aqui, a gente tinha uns 25 anos. Então tinha gente que chegava para mim, falava assim, estou muito ocupado, por isso que eu não venho aqui. Eu falei assim, olha, então você está me dizendo que eu sou desocupada, por isso que eu estou aqui.
Eu também tenho minha profissão. Também tenho família. E daí? E você faz o quê 25 horas por dia, né? Você faz o quê? Você fica toda hora do seu tempo? Aí vem um mentor Joseph, que é um mentor espiritual, e falou assim, ó, pega o pessoal e faz eles fazerem a matemática. Então, vai lá. Um dia tem 24 horas, uma semana tem acho que 68 horas, uma coisa assim, né? E aí falou, coloca no papel quantas horas você gasta para ir no centro espírita só para participar de uma reunião, tomar passe e ir embora. Não é nem para ser o trabalhador. Quanto tempo que é isso? Não dá nem 0,01%. Nem 0,01%, não dá. E você está falando que não tem esse tempo. Então, é incoerente. É incoerente. Então, o jovem que não está vindo é porque a gente não está educando ele para o que ele tem que ser educado. A gente está educando para que ele vai curtir a vida, vai viver o que você quiser, vai fazer o que você quiser. Ele não vai ficar no centro espírita se comprometendo a fazer coisas que não pertencem, que ele acha que não tem nada a ver com a evolução dele, né? Então, a gente tem que mudar a maneira que está educando as crianças e os jovens e fazer com que eles se comprometam também, né? O Fabiano continua aqui, Kardec estimulava a formação de grupos espíritas familiares. Não seria esse o caminho para que os jovens passem a se integrar às instituições espíritas? Eu concordo com o Fabiano. Eu acho que grupos menores realmente ficam mais personalizados, é muito positivo, tem aquele aspecto mais, né, eu estou aqui, a pessoa se vê lá, a pessoa é percebida, eu concordo. A gente precisa fazer essa força aí de tornar algo mais acolhedor, né? Acho que a palavra aqui é acolhedor. E hoje tem tanta coisa para ser feita, né? É fundamental, a nossa sociedade está no momento em que essa nova geração precisa de espiritualidade para poder chegar onde é o plano da Terra, no momento de regeneração. Sim. Eu vou pedir licença a vocês, vou te fazer uma questão. Enquanto isso, eu vou procurar um livro de Humberto de Campos, em que ele relata a história de uma senhora bem avançada em anos, talvez vocês conheçam, e que ela vai para aquela célebre balança no plano espiritual, e ele publica a ficha desta senhora, que era professora primária, tinha sido professora primária, e a minúcia com que o nosso tempo é codificado, na verdade, anotado no plano espiritual. E é exatamente o uso do tempo que essa senhora fez que propiciou a ela, assim que ela pisou na balança, ela devia ter uns 80 anos, e assim que ela pisou na balança, ela começou a rejuvenescer por conta do uso que ela tinha feito do tempo, um uso, claro, uso ótimo, e então ela, quando saiu da balança, ela estava jovem. Então, Vanessa, enquanto eu vou procurar esse livro, se vocês me permitem, eu vou te perguntar, qual é o papel, se é que há, na linha de pesquisa do Dr. Newberg, o papel da ressonância magnética funcional? Ele usa isso, porque na capa do Brainweaver, eu vi que existe lá uma foto, né, das áreas que foram estimuladas, as áreas cerebrais. Então, queria que você pudesse comentar essa parte, e depois eu também queria falar sobre uma outra questão. Peço licença que eu vou procurar agora o Humberto de Campos. Então, tá bom, olha, quando a gente fala de ressonância, a gente está falando de um processo tecnológico não invasivo que produz um detalhamento anatômico em 3 dimensões.
Exatamente, esse é um método que a gente usa para detectar doenças, para diagnosticar, para fazer monitoração de tratamento. Agora, os estudos que o Dr. Andrew Newberg tem feito têm sido esses, e também de tomografia computadorizada. Então, ele tem até um estudo que a gente não mencionou aqui, mas muito bonito, que foi feito em colaboração com vários pesquisadores espíritas no Brasil, inclusive o Dr. Júlio Pérez, de São Paulo, com médiuns espíritas. Ele foi altamente, meu Deus, corajoso de fazer esse estudo científico. Trouxe médiuns do Brasil para os Estados Unidos, médiuns espíritas, para poder serem estudados e ver o que a mediunidade faz com o nosso cérebro. É um estudo muito elegante, muito bonito, e vou dizer para vocês, essa semana, quando o Dr. Gary Schwartz estava falando com a gente na Kardec Radio, ele disse assim, a ciência ainda não tem espaço para essa palavra G, que chama Deus, né, God. Não tem a ciência aberta. Esses pesquisadores são altamente corajosos e revolucionários de adentrar nesses estudos que a ciência em geral ainda não abre espaço. Então, quando a gente vê um estudo desse do Dr. Andrew Newberg, pegando médiums espíritas, trazendo do Brasil e colocando nesses estudos de imagem para mostrar o que acontece com o nosso cérebro quando você está no transe mediúnico, antes do transe, depois do transe, é algo revolucionário, mostrando para a gente que a gente tem algo diferente que acontece e que não necessariamente quer dizer que a gente esteja maluco. Não, é algo diferenciado. Que eles ainda estão estudando para entender melhor essas implicações. Então, essas técnicas de ressonância, de tomografia computadorizada, são as técnicas tecnológicas mais avançadas para fazer esses estudos do cérebro. Ok. Não sei, tem outra questão, mas eu vou falar agora sobre Humberto de Campos, porque é o capítulo 26 do livro Contos desta e d'Outra Vida. E ele titulou o capítulo O Segredo da Juventude. Então, ele conta a história, porque é uma fila que vai passando pela balança no plano espiritual, e ele vê que algumas pessoas também idosas pisam na balança e saem iguaizinhos depois de algum tempo, outros ligeiramente mais, digamos, rejuvenescidos, mas o caso dela é um caso mais importante. O nome dela é Leocádia Silva, a profissão educadora, existência terrestre 701.280 horas, para nós vermos como nós estamos num Big Brother, porque nada nos escapa à observação de Deus pela lei, por isso que nós somos, naturalmente, monitorados pela lei, que é de amor. Então, só para dar, são alguns itens, não sei se vocês se interessariam, mas serviço de autoassistência para justa garantia no campo da evolução. Mocidade laboriosa, 775.200 horas. Magistério digno, 65.700 horas. Alimentação e higiene, 43.800 horas. Estudo proveitoso e atividades religiosas, 41.900 horas. Repouso necessário ao refazimento, 109.500 horas. Serviço, essa é uma categoria, um bloco. Um outro bloco agora de uso ótimo do tempo, que a professora Leocádia Silva deu ao seu tempo de encarnação. Então, o outro bloco que o Humberto transcreve, e que é da ficha da professora Leocádia Silva. Serviço extra,
completamente gratuito em favor do próximo, que é uma tecla que você colocou agora na sua fala. Devotamento aos necessitados, 85.100 horas. Movimentação fraterna em missões de auxílio, e você também falou nisso, 32.840 horas. Noites de vigília em solidariedade aos enfermos, 33.000 horas. Conversação sadia no amparo moral genuíno, 54.750 horas. Variadas tarefas de caridade, 59.490 horas. Total, 701.280 horas na encarnação dela. Aí, eu vou ler aqui também, se vocês me permitem, porque é a explicação do Humberto. Aí o orientador disse, você compreendeu? E diz o Humberto, ante o meu insopitável assombro, concluí. Quem dá o seu próprio tempo a benefício dos outros, não conta tempo na própria idade, no sentido de envelhecer. Você acabou de falar sobre isso. Leocádia cedeu todas as suas horas disponíveis no socorro aos irmãos do mundo. Os dias não lhe pesam assim sobre os ombros da alma. Então, exatamente o que aconteceu com ela no plano espiritual, quando adentrou o plano espiritual, passando por essa espécie de alfândega espiritual, e ela terminou. Então, ao sair dessa experiência na balança, ela saiu absolutamente renovada, porque ela apareceu em último lugar na fila. Em derradeiro lugar, no entanto, aproximou-se do anjo que estava ali coordenando a questão da balança. Pobre velhinha, humilde e triste. Os cabelos de prata e as rugas que lhe desfiguravam o rosto denunciavam-lhe aproximadamente 80 anos de luta física. Trazida, contudo, à grande balança, ó divina surpresa! De anotação em anotação, fazia-se mais jovem, até que, abençoada pelo sorriso do aferidor angélico, a estranha anciã converteu-se em bela menina e moça nos 20 anos primaveris. Ela entrou aos 80 e saiu com 20. Porque os anos da vida na Terra não lhe pesavam na alma. Foi exatamente o que você falou aí. Se você não tiver o livro, eu te mando aqui, eu tenho uma cópia, eu te mando aqui isso, porque isso aqui é um exemplo maravilhoso para a sua fala, eu acho. Eu peguei aqui no PDF. Ah, tá. Peguei, acompanhei aqui, estou maravilhada. Nós vamos traduzir para colocar na Revista Espírita em inglês. Opa! Muito obrigada, Nádia. Imagina, nós estamos estudando juntos. Por acaso, haverá nessas pesquisas que você nos trouxe, particularmente do Dr. Andrew Newberg, o design inteligente, e tal, entre por aí, ou em algum outro neurocientista que você tenha estudado? E, além disso, o Dr. Newberg, ele contempla a inteligência espiritual daquela física, né? Uma especialista doutora em física, a Dana. Eles não fazem nenhuma relação. Não. E você faz? Não, porque é o seguinte, o que acontece é que esses pesquisadores, eles fizeram métodos científicos para poder chegar a essas conclusões. Quando o doutor Andrew Newberg define como cérebro espiritual, ele está falando de
um cérebro que acomoda, modula essas experiências, ou seja, nós temos em nós, fisiologicamente, a estrutura para poder vivenciar a nossa espiritualidade. A ciência não tem condição, como ele já falou numa entrevista para a gente, ele fala no livro, não está aqui para discutir se o cérebro é a mente, se não é, se é uma entidade extracorpórea que influencia o cérebro. Eles não têm condição de falar isso. Ele tem que ficar bem atido nesses estudos e falar das evidências e das implicações, ainda sem entender a causa. A gente não tem esse estudo da causa. A doutora Dana Zohar e outros, eles já foram para um campo mais teórico, Sim. de conclusões, né, que super válidas, dando esse nome da inteligência espiritual, mas são conclusões não partidas de fatos científicos que ela estudou. Sim. Então, assim, são pensadores válidos, mas na parte da ciência mesmo material, o Dr. Andrew Newberg está fazendo esse trabalho árduo de pesquisar e ver realmente no cérebro o que acontece com o cérebro em função dessas experiências espirituais. Leva mais tempo, Sim. mas eu acho que ele está indo até bem rápido. Você disse que ele é amigo do movimento espírita aí nos Estados Unidos, particularmente aí Brasil. no seu caso, né? É. Então, nesse caso, você teria já insinuado para ele o cérebro perispiritual, no qual estão também essas estruturas encravadas? Eles nem falam disso, viu, Nádia? Não falam. É como o Dr. Gerd Schwartz fala, ele tem coisas que não dá para discutir cientificamente. Se for em off, hipótese, ele pode até falar, mas esses pesquisadores, graças a Deus, são céticos. E é isso que é o bonito. Porque, por exemplo, tem muita gente que fala assim, mas Vanessa, por que você não faz pesquisa nessa área? Eu falei, gente, que eu acredito, eu sou espírita, não vale nada a pesquisa que eu fizer, porque tem um viés. Eu acredito, e a gente sabe pela psicofísica, que a gente influencia a pesquisa. Não estou falando que não é válido. Os pesquisadores espíritas no Brasil, renomados, como o doutor Alexandre Moreira, Júlio Pérez, o Luquete e outros, fazer essa pesquisa é válido. Mas no Brasil, no mundo, isso ainda tem um viés, não tem credibilidade. Não tem credibilidade. Não tem. Então, por exemplo, o Dr. Gerd Schwartz, ele fala ao vivo a coisa assim, eu fui cético. Hoje eu vejo a vida diferente, mas não está em questão o que ele vê. Mas ele é cético. O Dr. Andrew Newberg, o doutor aqui da Universidade da Virgínia, que continuou o trabalho do Dr. Ian Stevenson, desculpa que escapou o nome dele agora, o Jim Tucker. Ele fala, quando eu perguntei para ele, mas você faz todas as pesquisas em reencarnação, é fato que a reencarnação já é um fenômeno averiguado pela ciência, e aí? E as implicações? Ele falou, a gente não entra nisso. Uhum. Ele falou, a ciência não pode ter esse cunho moral, não pode. Então, você vê que a gente, só Kardec mesmo, por isso que Kardec, ele é número 1. Porque ele foi o único até hoje que teve a coragem de fazer esse pulo do gato. Então, por isso que ele está na frente. Porque os outros averiguavam, como William James, na Harvard. Existe a mediunidade. Parou ali. Uhum. O Kardec não falou, peraí, se é assim, muda tudo, hein, gente? Muda o nosso relacionamento, muda a maneira de pensar, muda a maneira de agir. Aí entram outras questões que a ciência ainda não quer, não pode, não tem paradigma condizente com esse tipo de raciocínio. Então, a gente vai ter que mudar o paradigma. Está acontecendo, pouco a pouco. A gente vai chegar lá. Por outro lado, né, Vanessa, isso tem um grande valor também, porque são insuspeitos. Quando eles concluem determinadas coisas,
não estão sob suspeição e nos permitem nós fazermos os links com o Espiritismo. Acho isso muito interessante, né? O Fabiano coloca aqui: pediria à nossa irmã Vanessa, se for possível, fazer algum comentário sobre as questões dos pacientes em cuidados de fim de vida, quando a vida na Terra está dizendo adeus e a pessoa recebe a comunicação médica sobre a sua terminalidade. Aí ele cita a doutora Kübler-Ross. A Elizabeth Kübler-Ross foi uma grande pioneira nessa área, mas minha pergunta seria no sentido de saber a posição dos pesquisadores que a nossa irmã conhece. Olha, Fabiano, eu conheço os estudos da doutora Elizabeth Kübler-Ross, né, uma suíça-americana, psiquiatra, mas eu não estou nessa área para eu poder dizer mais. O que eu diria é o seguinte: o que eu sei é que tem um número crescente nessa área da medicina terminal, né, de poder ajudar os pacientes a viverem com dignidade, ainda que a vida esteja se esgotando de forma evidente. Então, ela foi pioneira nesses estudos e, vamos dizer, humanizou algo que antes era tratado com sua menos importância. Vai morrer mesmo. Então, tira a dignidade. Ela trouxe a dignidade e ajudou as pessoas a também trabalhar o luto, né? Que a gente sabe, e ela foi a pessoa que estudou mais perto as fases do luto, mostrando para a gente que o processo de luto é um processo que tem suas sinuações, suas fases, tem hora que a gente vai falar, vai negar, tem hora que a gente vai ficar com raiva, tem hora que a gente vai estar bem, são 5 fases. É natural. Então, ela realmente tem um papel maravilhoso num momento de muita fragilidade. Que a gente acha que a fragilidade é só quando o bebê nasce. Mas quando uma pessoa está passando um processo de desencarnação, vamos pensar bem, é um momento de fragilidade. Você não tem mais condição de fazer por você. Você está à mercê da misericórdia, literalmente, da misericórdia daqueles que estão à sua volta. Como que você quer lidar com isso? Por isso que aqui, me permite, lá nos livros de André Luiz, a gente vai ver o caso do Dimas, né, da desencarnação de Dimas, e mostrando que ele foi um excelente espírita, só que ele não ajudou a família dele a conhecer o espiritismo. E vai dar um pouco de trabalho para os espíritos amigos na desencarnação dele, porque ele tem mérito para ser ajudado, mas a família não está ajudando. Por quê? Porque ele não batalhou para essa família também abrir a cabeça. Não é impor, não é doutrinar a família, mas viver de tal modo que todo mundo fique estimulado. Todo mundo fala assim, pô, que maravilha, cara, isso que você faz aí deixa você mais feliz, mais paciente, mas eu também quero isso. Mas quando a pessoa não quer, porque a gente chega em casa, a gente tá pior ou igual a todo mundo que tá lá, e ninguém quer mesmo o espiritismo. Porque eles não muda nada na nossa vida, não faz a gente ser mais feliz. Quantos filhos eu conheço que crescem num lar de pais espíritos e não querem ser espírito? Por quê? Porque o pai e a mãe não faz a diferença. Existe aquela hipocrisia da gente, né? A gente vai lá, amém, volta, já tá gritando, já tá sendo incompreensível, não tá perdoando, não tá amando, não tá sendo afetivo. Agora experimenta fazer o inverso. Então eu tô falando isso porque esse processo de desencarnação, ele é um processo coletivo. Ele tem um aspecto social muito forte, que a gente pouco estuda. É um momento de vulnerabilidade que exige da gente mais sabedoria para poder lidar com ele. Por isso que a gente tem que conversar abertamente com os nossos familiares e amigos. Ó, quando eu desencarnar, os amigos de Kardec faziam isso. Ó, quando eu desencarnar, e combinava, ó,
eu te chamo, você me chama, aí tá lá no céu e inferno. Ah, ele tinha falado que podia chamar, a gente foi, chamou ele, depois que desencarnou, ele veio falar isso. Tá aqui o relato. Pode falar. Aí tem gente, não quero falar da morte. Você tá falando que eu vou morrer? Tem uma mensagem do Humberto Campos, já que a Nádia trouxe, que ele é fabuloso, Humberto Campos, que ele fala, treino para a morte. A gente tem que ler todo dia aquela lá. Mas quem que vai treinar? Não é quem tá com 80, 90 anos, não. É todo dia, toda hora, qualquer pessoa de qualquer idade. Porque se a gente treinar, falar, olha, realmente, eu preciso mudar isso, preciso me preparar mais nisso, se acontecer, quando acontecer, porque vai acontecer, a gente vai voltar para o plano espiritual. Desculpa falar se, porque não tem se, a gente vai voltar para o plano espiritual. E como se preparar? Então, a gente vê que a doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela foi essa missionária que trouxe dignidade para humanização, para esse momento inevitável da morte física e do que ela não falou, mas que a gente espírita sabe, da desencarnação, porque uma coisa é morrer e a outra é desencarnar, né? Inclusive, ela própria teve experiência de AQM, tudo, não é? Teve. Então, isso fortaleceu muito, com a experiência, evidentemente, fortaleceu muito a fala dela, a postura dela, porque ela é um documento vivo do que ela estava dizendo, né? Eu passei por isso, eu vivi isso, né? Exato. E aqui a gente lembra do Dr. Raymond Moody Jr., né? Sim. Que um dos centrais, que até cunhou o termo para mostrar para a gente que realmente existe essa quase morte que não acontece, mas mostra para a gente a realidade que a gente vive e que a gente acha que não existe. Então, a importância de dignificar esses momentos que vão sendo dessa transição de volta para a casa espiritual. A gente se prepara para encarnar, reencarnar e também para desencarnar. Se a gente fizer isso de forma consciente, vai ajudar todo mundo e se ajudar o outro. Eu lembro quando meu pai, em 2020, estava passando uma situação de câncer, bem no meio da pandemia, eu não podia ir lá. E ficava claro para mim que ele não ia sair daquela. E eu falei assim, eu não vou falar para ele se ele não quiser, né? Porque apesar de a gente ser espírita, tem gente que não quer falar da morte. É incrível, não quer, a gente tem que respeitar. Mas a gente tem que pensar. Mesmo que o outro não queira, a gente pensa. Não vai falar para não constranger, mas vai pensar. E vai falar nos termos com a pessoa já para facilitar, para que quando tudo acontecer, ela ter certeza de que ela não está sozinha, de que os espíritos amigos estão com ela, de que ela vai estar sempre sendo amparada, porque a lei é de amor. Ninguém vai voltar para a casa espiritual sem braços amorosos que vão nos acolher. Ainda que a gente fique nos tormentos do nosso umbral mental, como viu André Luiz, a mãe dele estava com outros espíritos amigos ali, ó, orando por ele, ou rogando, ele não percebia, mas ele estava sendo altamente amparado. Na verdade, por isso que não precisa ter medo, porque existe o amor, quem inventou foi Deus, e o amor é tudo, e todos nós estamos sendo acolhidos a todos os momentos, no nascimento, na morte, no processo, não há momento em que a gente esteja desamparado, em que a gente esteja isento desse amparo maior. É tão lindo isso, como o Dr. Andrew Newberg mostrou. Quem contempla essa amorosidade de Deus vive melhor. Então, a gente precisa resgatar esse sentimento. A gente que é espírita, então, fundamental, esse sentimento amoroso de Deus por nós, que não julga, que não condena. Deus não nos condena, não nos julga. Ele está sempre nos amando, nos proporcionando mais do que a gente poderia imaginar. O dia que a gente vê, a gente vai se sentir como aquele filho pródigo,
que usou e abusou de tudo, e quando volta para casa é só amor. Não tem julgamento, não tem condenação. Então, nós não temos mais nenhuma participação, então nós vamos com toda a emoção, com todo o carinho, com toda a gratidão, dizer a Vanessa que foi mais uma vez muito enriquecedora a sua participação, com esses dados atualizados e precisos, e os links que com tanto carinho e sensibilidade você faz com a nossa amada doutrina. Você é sempre muitíssimo bem-vinda e vamos falar dos nossos projetos para o ICEP. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço, Nádia, agradeço a você e todos os amigos do ICEB por esse estudo. Eu amei rever muitos conceitos e aprender mais e poder crescer junto com vocês. Muito obrigada. Isso. Então, mestre, na emoção desta hora, patrocinada pelo teu coração, pelo manto de Maria, pelo amor, carinho e desvelo dos nossos amigos espirituais, dos mentores do ICEB, representados por Diolindo Amorim e Jorge Andréa, nosso presidente de honra, ao te fazermos, Jesus, este agradecimento, ainda te rogamos, continues a fazer descer as tuas bênçãos, luzes e recursos por sobre todos nós, porque desejamos seguir-te cada vez mais de perto e mais profundamente. E guarda, Jesus, o coração e a mente da nossa querida Vanessa Anceloni, para que ela continue essa trajetória, não só na divulgação, como fez agora conosco, muito importante, mas pela exemplificação que ela tem feito na ação evangelizadora na sua casa espírita e junto à sua querida filha, a nossa querida Virgínia. Que a tua paz, Jesus, tua luz, teu desvelo continue por sobre nós, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.